Bom, existe um outro tipo de silogismo que também a gente vai encontrar bastante, tem a ver com divisão. E as regras de divisão, elas são tem que ser muito bem, uma divisão sempre tem que ser bem feita, não apenas uma divisão matemática, lá, aritmética, mas também uma divisão no raciocínio, da forma como a gente coloca as coisas como uma disjunção, né? Então, no silogismo disjuntivo, a premissa maior enuncia uma alternativa. São duas hipóteses, e destas hipóteses a gente tem que escolher uma, ou isso ou aquilo. Então, a primeira forma, tem um nomezinho em latim, é chamado de tollendo ponens. Lê para mim aqui, por favor. Os assassinos de César são parricidas ou defensores da liberdade? Ora, eles não são parricidas, logo, são defensores da liberdade. Então, pode ir. Os assassinos de César são parricidas ou defensores da liberdade? Ora, eles são parricidas, logo, não são defensores da liberdade. Tá. Então, aqui no latim, o que muda são os termos aí no latim. E a premissa maior dos dois é a mesma, né? Como vocês veem, a única diferença aqui é que na primeira a premissa menor é negativa e na segunda ela é positiva, né? Ela é afirmativa. Qual é o exemplo histórico que está por trás desse exemplo? O caso histórico, o episódio histórico que está por trás desse exemplo? O assassinato do César. Isso. O assassinato do César, né? E por que parricida? Sabe o que é parricida? Quem mata o pai. Quem mata o pai, é. Também descobri com esse exemplo. Há algum tempo, mas com esse exemplo. E por que ou parricida ou defensores da liberdade? Porque matá-lo significava libertar os povos. O povo da opressão dele, qualquer coisa assim, né? Então, esse silogismo disjuntivo é muito simples, ou isso ou aquilo. Isto, logo não aquilo, logo isso, qualquer coisa desse tipo. Tá? Por que qual é uma coisa importante nessa disjunção que se faz na premissa maior? É que essa disjunção tem que ser feita corretamente, né? Não pode ter outra hipótese, ou isso ou aquilo. De repente, não é nem isso nem aquilo, né? Pode ser por outra questão que levou ao assassínio do César. Então, se essa disjunção não é bem feita, né, as conclusões ficam complicadas aí, mesmo que, do ponto de vista lógico, elas sejam corretas. Tá? Então, ou o crescimento econômico vai se fazer por meio de um estímulo à demanda, ou ele vai ser feito por meio de um investimento em infraestrutura. Está correta essa disjunção? Tá? Então, é isso que tem que ser pensado em casos concretos. Um silogismo extremamente importante que a gente vai ver aqui é o chamado silogismo hipotético. O que é o silogismo hipotético? A premissa maior enuncia uma hipótese e afirma uma conclusão que se segue da mesma. Então, o primeiro é o modus ponens, que é a afirmação do antecedente. Lê para mim esses exemplos. Afirmação do antecedente. Se um homem é justo, respeita a propriedade alheia. Ora, Pedro é justo. Logo, Pedro respeita a propriedade alheia. Se um homem é justo, respeita a propriedade alheia. Ora, Pedro não respeita a propriedade alheia. Logo, Pedro não é justo. Tá. Então, como vocês veem, nesse caso também a premissa maior é comum aos dois exemplos. E é um raciocínio hipotético, um silogismo hipotético, porque tem a cláusula C, né? Diferentemente do silogismo categórico que diz todo homem é mortal, esse daí diz se isso, aquilo, né? Então, às vezes é uma questão de forma, mas como a lógica se ocupa essencialmente com a forma, né? E as questões de conteúdo, como por exemplo, nessa coisa que vocês discutiram, da sentença do juiz e tal, isso aí, a lógica passa ao largo disso. A lógica está preocupada fundamentalmente com a forma do pensar. E nesse caso, portanto, uma condicional é diferente de uma categoria, dizer que tudo é assim ou dizer que se for assim é assado, tá? Bom, e a diferença é que no primeiro caso se afirma o antecedente, a cláusula antecedente, sim, Pedro é justo,
e na segunda forma, no modus tollens, se nega o consequente. Não, ele não respeita a propriedade alheia. Tá? Então, esses dois formatos são formatos absolutamente corretos, é assim que funciona. Tá? A gente vai ver mais tarde que existem falácias relacionadas ao silogismo hipotético. Tá? Não sei se alguém já antecipa alguma falácia que dá para cometer a partir desse exemplo. Se um homem não é justo, ele não respeita a propriedade alheia. Sim, mas vamos dizer que essa afirmação, a gente não está preocupado com a afirmação, mas com a sequência, né? Então, nesse caso, você está mudando a premissa maior e você pode mudar de acordo o resto, né? Pedro não é justo. Logo, Pedro não respeita a propriedade alheia. O foco da lógica é a validade do raciocínio. A lógica está preocupada, até acho que uma coisa que vocês podem atentar é o seguinte, sempre usar, para falar sobre um raciocínio, não dizer que ele é verdadeiro ou não verdadeiro, dizer que ele é válido ou que ele é correto, ou inválido ou incorreto. E suas negativas. Certo? É isso que é o foco da lógica. Ela não está preocupada com em si mesma, né? De per si, a lógica não está preocupada com a questão do que contém as proposições, o conteúdo de verdade das proposições. Ela está preocupada assim, independentemente do conteúdo de verdade, este raciocínio está bem construído. Então, se as proposições são verdadeiras e o raciocínio está bem construído, a conclusão é verdadeira. Mas esse não é o foco da lógica, a questão da verdade. Por quê? Aqui você pode ter proposições falsas e argumentos válidos, que é o exemplo que é dado aqui. Lê para mim aqui. Todos os filósofos são solteiros. Henrique VIII era filósofo. Logo, Henrique VIII ficou solteiro. Então, está errado esse raciocínio? Está errado? Quem está falando que está errado? Por quê? Por que nem todos os filósofos ficam solteiros? Quer dizer, por mais que Henrique VIII tenha ficado solteiro, não existe qualquer relação com o fato dele ser filósofo. Isso. O raciocínio está certo. O que está errado é as duas premissas estão erradas. De um lado, como você diz, nem todo filósofo fica solteiro, não tem nenhuma associação entre isso. Segundo, o Henrique VIII absolutamente, bom, mesmo que ele fosse filósofo, né, está tudo errado do ponto de vista de conteúdo, mas do ponto de vista de forma, está certo. É claro que nem todos os filósofos ficam solteiros, então essa premissa maior está me levando a uma conclusão absurda, porque a gente sabe que o Henrique VIII não ficou solteiro, ao contrário, teve várias mulheres. Mas, em princípio, a lógica não está nem aí para isso. Ela está preocupada em saber se o raciocínio é válido, é um silogismo categórico, concluiu-se adequadamente, uma vez que tem um termo médio que justifica essa conclusão. Então, vamos ver outras coisas relacionadas com isso. Você pode ter proposições válidas, como diz, e argumentos falsos e argumentos válidos. Então, aqui alguém fez esse silogismo, é um polissilogismo, na verdade, para falar sobre a invasão da Biblioteca de Alexandria, a destruição da Biblioteca de Alexandria, aquele grande patrimônio da humanidade que foi completamente destruído. Então, fez o seguinte raciocínio. Os livros da Biblioteca de Alexandria aqui são os invasores, né? Os que queimaram os livros. Os livros da Biblioteca de Alexandria repetem ou não o que diz o Corão. Estes livros, esse exemplo se tornou até meio perigoso do ponto de vista de politicamente correto, mas é isso mesmo. Os caras fizeram uma grande barbaridade. Bom, esses livros repetem o que diz o Corão. Ora, um livro que repete é inútil, o que é inútil deve ser destruído. Destruído, ponto. Ou, estes livros não repetem o que diz o Corão. Ora, dizer o que não diz o Corão é falsear a verdade, pois ele contém toda a verdade e só a verdade. Portanto, o livro que falseia a verdade deve ser destruído e os livros da Biblioteca de Alexandria devem ser destruídos. Tá? Então, nas duas alternativas, a mesma conclusão
se seguia. Do ponto de vista do argumento, está correto, inclusive ele admite duas alternativas, repete ou não repete. Do ponto de vista do conteúdo, da verdade, evidentemente que está errado por uma série de coisas, nem tudo que repete é inútil, e o Corão também não diz toda a verdade, somente a verdade, coisas desse tipo. Tá? Então, aqui, do ponto de vista lógico, não é do ponto de vista lógico que esse exemplo deve ser derrubado. Ele deve ser derrubado por outros argumentos, que não argumentos lógicos. Bom, aqui nós vamos fazer o contrário. O argumento não é válido, mas a conclusão é falsa. E o contrário não, a conclusão é falsa. Todos os cisnes são brancos, o governador Wallace é branco, o governador Wallace é cisne. Esse governador Wallace ficou muito famoso, negativamente famoso, durante a luta lá dos direitos civis nos Estados Unidos, porque ele era governador da Califórnia, era um direitista, racista, assim, de 4 costados, e alguém fez esse exemplo aqui a partir dele. Eu acho que até foi elogioso. A conclusão é elogiosa. Bom, então aqui, tá? A conclusão é falsa, mas também o próprio argumento é falso. Por que é falso? Pensando na teoria dos conjuntos, você pensa assim, tem uma grande categoria dos seres brancos. Essa categoria inclui o governador Wallace, inclui os cisnes, etc., mas não há necessariamente uma convergência entre aquilo que está dentro. Né? Portanto, o raciocínio é inválido. Isso é chamado a falácia do meio não distribuído. É um tipo de falácia clássica, falácia formal, que é o meio não distribuído. Então, nós estamos chegando num exemplo que está bem próximo do texto daquele que o Popper usa para fundamentar o seu argumento. Então, a gente viu há pouco tempo que tem 2 tipos de raciocínio válidos, que a lógica admite. A negação do consequente e a afirmação do antecedente. Acabamos de ver. Se P, que. Ora, não que, logo não P. Eu estou fazendo a negação do consequente. Voltando, por exemplo, se o homem é justo, respeita a propriedade alheia. Ora, fulano não respeita, logo não é justo. Tá? O outro raciocínio correto, também um silogismo categórico de outro tipo, que é o modus ponens, é a afirmação do antecedente. Se P que, ora P, logo que. Portanto, se o homem é justo, respeita a propriedade, ora Pedro é justo, logo Pedro respeita a propriedade. Tá? Quer ver? Um outro exemplo, para mim, é mais fácil de pensar. Se chover, a rua ficará molhada. A gente pode dizer até encharcada, impossível de andar. Tá? Bom, a rua não está molhada. Logo, não choveu. É exatamente a estrutura desse argumento. Você nega o consequente, portanto, você nega o antecedente. Tá? Isso é um raciocínio correto. Você não pode ter outros motivos para a rua não estar molhada? Não só não ter chovido? Você pode ter os motivos, mas com certeza não choveu. A afirmação do consequente é isso. Se P que, ora que, logo P. Isso está errado. Os 2 primeiros estão certos. Isso estava errado. Porque você está dizendo, se chover, a rua fica molhada. Ora, a rua está molhada, logo choveu. Eu não posso dizer isso. Porque pode ter passado aqueles caminhões e molhado a rua. Certo? Então, eu não posso afirmar o consequente. Eu posso afirmar o antecedente e negar o consequente. Mas afirmar o consequente eu não posso fazer. Esse é um ponto crucial, assim. A gente vai ver mais exemplos, mas dessa introdução à lógica, esse é um ponto crucial. É importante vocês terem entendido bem isso. Bom, então vamos ver um exemplo aqui. Se o aluno tirar média inferior a 5, será reprovado. Ora, Pedro foi reprovado. Logo, Pedro tirou média inferior a 5. Está correto esse raciocínio? Tá? Pedro poderia ter sido reprovado por faltas.
Eu peguei um exemplo intencionalmente, um exemplo que vocês deviam ter familiaridade. Faltas também reprovam, né? Então, aqui é uma afirmação do consequente. Se isso acontecer, o aluno será reprovado. O aluno foi reprovado, eu estou afirmando o consequente. Eu não posso concluir que ele tirou média inferior a 5. Pode ter sido reprovado por faltas, por outros motivos de reprovação. A lógica, ela é bitoladérrima, assim, sabe? A gente consegue usar bem para ver certos problemas no raciocínio, falácias no raciocínio, mas ela é muito bitolada, né? Ela tem certas regras muito rígidas. Não por menos, o pessoal começou a pensar em outros tipos de lógica, que são mais, se adequam mais às coisas que a ciência trata. Bom, outras falácias. Uma chama falácia non sequitur. O que quer dizer isso? Quer dizer que falta completamente conexão entre as premissas e a conclusão. Eu costumo brincar que a criança faz essa falácia non sequitur. Ela fala assim, então, não sei o quê, sabe o que é, pai? Eu estou assim, aí eu vou no colégio, portanto, você tem que comprar um brinquedo novo para mim. Tá? Não tem nenhuma ligação, é uma conclusão absurda que ele encadeia num raciocínio, mas a conclusão não tem a ver com o raciocínio. Então, essa se chama falácia non sequitur. Isso quer dizer, em português, não se segue das premissas esta conclusão. Fundamentalmente é esse. Quando eu pedi para vocês identificarem falácias, primeiro vocês têm que ver se as outras denominações se aplicam, antes de chegar nessa non sequitur. Porque às vezes, como essa non sequitur está mais à mão, assim, o pessoal gosta, não sei porquê, é atraente, assim, tem algum efeito retórico, o pessoal, non sequitur. Vamos ver primeiro se não tem outra denominação menor. A outra também tem um nome latim, se chama post hoc ergo propter hoc, que significa o seguinte: post quer dizer depois disso, portanto, por causa disso. Então, aqui está dizendo, é uma sequência no tempo, né? É uma sucessão de fenômenos no tempo que eu estou atribuindo uma relação causal, quando ela de fato não existe, ou pelo menos é questionável. O exemplo aí é chineses e fogos de artifício. Como é que contam aí o seguinte, como é que na China, como vocês sabem, foi o berço dos fogos de artifício? Então, qual era a crença que estava por trás, que os levou, vamos dizer, estimulou essa prática de fazer fogos de artifício? Quando tinha eclipses, por exemplo, uma eclipse lunar, né? Eles achavam que o fato da Lua de repente sumir, ou mesmo do Sol, era por causa de um dragão que morava na Lua e que escondia a Lua de vez em quando. Ele, para contrariar os habitantes da Terra, ele escondia a Lua. Então, eles começaram a desenvolver fogos para afastar o dragão. E eles chegaram, quer dizer, eles achavam, a crença era que os fogos, depois de um certo tempo, aquele eclipse ia embora, a Lua voltava a brilhar. Então, eles diziam, o meu fogo de artifício funcionou. Realmente, o dragão, eu consegui afugentar o dragão, ele ficou com medo. Então, é uma sucessão no tempo, né? Se acende o fogo de artifício e daqui a pouco acaba o eclipse, que não tem nenhuma relação causal, né? E que, no entanto, que fundamentou esse tipo de raciocínio post hoc ergo propter hoc. Então, outro exemplo clássico que é dado assim, passei debaixo da escada ontem, fui mal na prova hoje. Né? Então, passar debaixo da escada, então, dá azar, né? É interessante a gente saber por que essas crenças se ficaram gravadas aí. É tal história, de onde vem, o ovo ou a galinha, né? De onde vêm as ideias? Primeiro construo um raciocínio dedutivo e depois eu vou verificar na prática, mas como é que eu construo esse raciocínio dedutivo? Será que não é um tipo de observação sistemática da realidade que eu faço? A ordem das coisas nesse ponto não altera muito, né? Ou enfim, não está no caso, mas num raciocínio dedutivo é isso que você quer. A lógica está se preocupada com isso. Proposições gerais que se associam a proposições mais
particulares e que permitem uma conclusão particular. Só mais duas falácias aí. Uma é a falácia da composição. Os parágrafos são bons, o conto é bom. Os jogadores são bons, o time é bom. Isso vocês sabem muito bem o que é fazer esse raciocínio. Contratou uns excelentes jogadores. Perdeu. Como é possível? O time não estava bem organizado, né? A falácia da composição. Às vezes se fala que a economia incorre na falácia de composição. Quando ela diz, por exemplo, os agentes são racionais, então os agentes no mercado financeiro vão agir racionalmente, o que não acontece, né? Então tem um comportamento de manada, tem um monte de comportamento que não é estritamente racional. E a falácia clássica da falácia formal, que é o tal do meio não distribuído. Eu já tinha dado um exemplo e aqui tem outro. Anjos têm asas, aves são anjos. O meio, que é o termo médio, asas, não está bem distribuído, né? Nem todos os seres que têm asas são aves, né? O conjunto de seres alados é maior do que o conjunto, seja dos anjos, seja das aves. Tá? E a gente continua com as falácias a aula que vem.